No Flash Vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que nós estruturamos as nossas sessões de treino e também vou dar uma dica muito legal sobre um exercício de aquecimento que todas as crianças vão gostar. Planejamento de treino. Bem, eu gosto muito de dividir os meus treinos aqui em 4 partes. A primeira parte, um aquecimento, e depois as outras 3 partes focadas no treinamento em si. No aquecimento, bem, dependendo muito da idade das crianças, a gente sempre gosta de trazer uma brincadeira, um jogo de infância. Se nós estamos falando de crianças aí numa idade mais nova, jogos e brincadeiras que desenvolvam a coordenação motora geral e que não necessariamente sejam ligados ao voleibol. Então, jogar um futebol, um pega-pega, fazer algum tipo de desafio motor para as crianças é muito legal e elas se divertem bastante e nem veem o tempo passar. Bem, e é para as crianças mais velhas, exercícios e jogos que estejam já ligados ao voleibol, mas aí sempre num ambiente de desafio, de uma competição sadia, é muito legal para as meninas também. A primeira parte do treino, então, a parte A, após o aquecimento, nós gostamos bastante de trabalhar os aspectos técnicos. Quando a gente está falando de idades mais novas, desenvolver os fundamentos nas ações de jogo, mas focado na técnica, leitura, tomada de decisão e execução motora. O desenvolvimento dessas 3 ações, mesmo no treino técnico. Se nós estamos falando de equipes mais velhas, aí já com posições definidas, é hora de fazer ajustes técnicos por posição. Então, por exemplo, hoje eu vou focar no trabalho com levantadoras e centrais, por exemplo. Se eu tiver um outro técnico numa outra meia quadra, a gente está trabalhando então ali com extremidades e jogadoras de fundo de quadra. Lembra que aqui nos Estados Unidos, pela quantidade de substituições, surgiu a posição de especialista em defesa. E aí que no voleibol internacional a gente não tem essa posição. Essa é a primeira parte do treino, então a gente foca no trabalho de desenvolvimento técnico. Segunda parte do treino, nós gostamos bastante de focar em um dos 2 sistemas do jogo. Ou você está atacando ou você está defendendo. Então, quando a gente foca aquele dia, o planejamento diz pra gente que nós vamos focar no ataque, nós estamos falando de side out, o saque, a recepção de saque, primeiro levantamento e o ataque e a proteção de ataque. Então ali nós faremos exercícios com 2, 3, 4 atletas, ou 2, 3, 4 atletas, focando na sequência das ações do side-out. E aí a gente pode fazer qualquer que seja o objetivo do dia. Numa terceira parte, então, aí nós vamos fazer um 6 contra 6, focando naquilo que a gente fez na parte anterior do treino. Então, as nossas correções táticas serão em cima do side-out. A gente usa esse 6 contra 6 também para focar em rodízios, focar em possibilidades de ataque, e as nossas correções técnico-táticas vão ser focadas naquilo que a gente fez nas 2 partes anteriores. Então, se na parte técnica o meu foco, como eu disse, foi levantadoras e centrais, o meu foco de correção e de dicas vão ser para as levantadoras e as centrais nesse dia. Se eu tenho um outro técnico que trabalhou com outro grupo, atacantes de extremidade, especialistas em defesa, todos os feedbacks desse técnico, desse meu assistente ou dessa minha assistente, serão focados para essas atletas. Então, primeira parte, trabalho técnico, às vezes focado por posição ou por fundamento. Segunda parte, focado no sistema de jogo, side out ou breakpoint, né? Side out, saque, passe, levantamento, ataque, proteção de ataque, ou breakpoint, saque, bloqueio, defesa, levantamento de contra-ataque, contra-ataque e proteção de contra-ataque. Muito, muito importante salientar que nesse 6 contra 6, a gente sempre começa com um saque. Toda sequência de bola a gente começa com um saque. Então vou dar um exemplo. Um lado saca,
As duas equipes jogam, fazemos as correções, aí eu dou um ataque do chão ou peço para um atacante dentro da quadra, melhor ainda, eu lanço uma bola para essa bola ser atacada por cima da rede para um dos lados, e aí baseado na defesa, a gente roda o contra-ataque e uma bola de graça. Essas bolas entradas pelo técnico, elas nunca jogam a partir do meu lançamento, porque a bola nunca vem do lado de fora da quadra, ele nunca vem pela lateral da quadra. Então, se eu quero que o lado A jogue, eu lanço uma bola para o lado B passar por cima da rede. Então, se eu quero que o lado A defenda, eu lanço uma bola para alguém do lado B atacar por cima da rede e aí a gente sai para o jogo. Ou, se eu quero que o lado A tenha uma bola de graça, eu lanço uma bola para o lado B e o lado B vai lançar essa bola por cima da rede de graça. Não só é muito mais parecido com a realidade do jogo, mas eu também estou treinando o lado B a atacar bolas, no primeiro caso, e mandar bolas de graça que sejam difíceis para o lado A. E um último ponto que eu vou falar sobre a nossa estrutura de treino é todo treino, independente do objetivo geral do treino, a gente sempre faz um pouquinho de saque e passe. Se é um dia que o foco é side out, é recepção de saque, levantamento e ataque, a gente faz bastante saque e passe. Mas num dia que é defesa, nem por isso a gente deixa de fazer saque e passe. Tá bom? Então, aquecimento, parte A, desenvolvimento técnico, trabalho técnico, parte B, sistema de jogo, side out ou defesa, parte 3, 6 contra 6, focado naquilo que a gente fez nas partes A e B. E o exercício que eu queria falar para vocês hoje vem logo em seguida. Bem, gente, aquecimento. Nós gostamos de fazer muito aqui um joguinho chamado Speedball. Você pode encontrar esse jogo no link que eu vou deixar aqui na descrição na USA Volleyball. É um jogo de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. O importante é que nós tenhamos 4 equipes ali disputando. 2 equipes jogando e 2 equipes do lado de fora esperando para sacar. Uma das equipes saca, as 2 equipes jogam. A equipe que perde imediatamente sai da quadra e a equipe que venceu fica para receber o próximo saque. Do lado da equipe que perdeu, enquanto essa equipe sai da quadra rapidamente, a equipe que estava esperando saca e entra para jogar. Então o objetivo é rodar as 4 equipes, conforme elas vão perdendo, elas saem e aí você vai ter uma competição entre 4 equipes ao mesmo tempo. Se nós estamos falando de equipes mais velhas, a gente faz isso numa quadra completa. 3 contra 3, 2 contra 2, 4 contra 4. Obviamente que se você fizer ali um 2 contra 2, você vai ter mais do que 4 equipes jogando, e aí a pontuação vai por dupla. A gente pode, por exemplo, colocar um objetivo de que quem fizer 5 pontos primeiro vence, e aí depende do seu objetivo, de quanto tempo você tem para aquecer, de quão longo é o seu treino. Quando a gente está fazendo um 3 contra 3, às vezes até um contra 4, ali na rede a gente coloca as levantadoras, tem hora que nós colocamos as nossas centrais para levantarem, todo mundo passa no levantamento. Obviamente que as levantadoras ficam um pouco mais de tempo nesse jogo, enquanto as outras jogadoras rodam. Nesse caso, quem está levantando não conta a pontuação. Ou a gente pode fazer uma competiçãozinha interna ali entre quem está levantando, quem faz o maior número de assistências para os times que estão jogando, independente de quem ganhe. Então ali a gente tem uma competição entre os levantadores ou as levantadoras do momento. Se a gente está falando de equipes mais velhas, então a gente faz esse jogo na quadra inteira. Se nós estamos falando de equipes mais novas, ali um sub-12, sub-11, sub-13, a gente divide a quadra na metade. Então na profundidade a gente joga a quadra inteira e na lateral nós jogamos meia quadra. E se nós estamos falando de uma equipe bem jovem, a gente reduz ainda mais um pouco o tamanho da quadra, trazendo a linha do saque mais para dentro da quadra ali, como se fosse uma espécie de mini vôlei. Nós gostamos muito desse aquecimento porque os passes, as manchetes, os levantamentos e os ataques serão em situação de jogo. Lembrando que os ataques, nesse caso, sempre vão ser por cima da rede. Então a gente vai fazendo ali correções para atacar por cima da rede e não atacar para o chão sem saltar. Que isso é uma coisa que não é muito específico do nosso esporte. Então a gente faz esse tipo de joguinho, Speedball. Procure lá, dê uma olhada aqui no vídeo. Espero que você tenha gostado desse nosso flash vídeo de hoje. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Valeu, galera!